Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Semana passada nós estávamos falando com o empresário, o jovem empresário, estudante de Direito, Luciano Schneider. E é uma satisfação voltar de novo aqui falar sobre o Oriente Médio, e tu me colocaste uma coisa muito interessante do programa passado, né? E eu te faço um paralelo justamente com um professor de filosofia que nós tivemos há 2, 3 semanas atrás, sobre o conflito do israelenses, palestinos, e tu deu um exemplo muito, muito interessante, muito inteligente sobre a questão que parece que estamos com um vulcão adormecido. Sim. E daqui a pouco se explode. E também nos bastidores de hoje tu comentaste sobre a questão do domínio inglês, né? Que os ingleses dominaram, e antes de 1947, na Segunda Guerra, já existia isso, e também antes, no conflito da Segunda Guerra, nós tínhamos que os palestinos lutavam a favor dos alemães. Então tudo é uma geopolítica assim, que parece que tudo passa despercebido, mas são detalhes que fizeram a construção disso. E eu queria saber de novo a tua posição, o que tu traz de novidade com relação a esse conflito. Bom, boa noite, doutor Merria, boa noite, telespectadores. Realmente, até 47, ou melhor, até 48, quando foi estabelecido por Ben Gurion o Estado de Israel lá, o Estado judaico na Palestina, quem governava aquela região eram os britânicos, o Império Britânico. Eles estiveram lá por 7 décadas, 70 anos então, e houve uma resolução da ONU, Assembleia da ONU, no dia 29 de novembro de 47, que foi presidida pelo gaúcho Oswaldo Aranha. E ele foi o presidente da Assembleia, o relator, e ele deu o primeiro voto a favor da criação do Estado de Israel na Palestina. Foi do Oswaldo Aranha. E com isso se transcorreram 6 meses, de 29 de novembro de 47 até 18 de maio, 5 a 6 meses, em que o Império Britânico ficou um pouco cambaleante entre os dois lados, entendeu? E os palestinos, eles conviviam com os britânicos há muito tempo, e os britânicos tinham uma armada forte. Então, um império, ao mesmo tempo que ele te oprime, ele te protege de outros impérios, entendeu? E à época, ao que me parece, estudando o assunto, é o que os palestinos acreditavam que iria acontecer. Mas chegou ao ponto de Israel tratar os ingleses como traidores. E estabeleceram, no dia 14 de maio de 48, declararam o Estado judeu na Palestina. E aí os britânicos simplesmente pegaram e foram embora. E aí eles conseguiram uma proeza inédita, porque daí os palestinos os consideraram traidores. Tem uma unanimidade aí da época, né? Hoje em dia é diferente, mas a época foi assim. Os dois consideravam os britânicos traidores, né? Então isso até é bastante interessante de se frisar. Mas deixaram também todo o armamento bélico nas mãos dos israelenses. Deixaram todo o armamento bélico nas mãos dos israelenses. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, e esse eu considero, eu pessoalmente considero, o maior erro estratégico dos árabes até então. Porque no dia seguinte os árabes invadiram Israel e a Palestina. Porque até então eles estavam separados, tal. Não tão bem quanto os dois lados queriam, que os dois lados diziam que tinham que ter direito a uma maior posse de terras, mas enfim, estavam os dois lados ali. E com a invasão dos árabes, liderados pela Síria, Egito, Jordânia, Iraque e Líbano,
e também apoiados pela Arábia Saudita e o Iêmen, se deu uma guerra que durou em torno de 8 meses. Israel perdeu 10% da população, mas ganhou a guerra. E com isso anexou vários territórios, como Cisjordânia, Península da Síria, Faixa de Gaza e as Colinas de Golã, que também são importantíssimos mananciais aquíferos, mananciais hídricos, que são vitais em qualquer lugar. Se você aqui na nossa região, imagina a nossa região, voltando ao assunto da semana passada, do trevo de Arroio do Meio à rodoviária de Lajeado, mais ou menos, uns 500 metros além apenas. E de Bom Retiro até Marques de Souza, esses dois trevos, pela BR-386, é a faixa de Gaza. Tá? E bota 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas aqui, 1.806.000, e retira o Rio Taquari. Como é que fica a situação? E aí você retira o Rio Forqueta também ainda, que é um dos afluentes. Fica caótica a situação. Então, hoje em dia, eu acho que isso foi um erro estratégico, esse ataque repentino, mas que também foi esperado. Aí que se deu como eu posso dizer, o total apoderamento de Israel dessas faixas e de mais algumas um pouco maiores, né? Mas se naquela época os árabes tivessem dado um pouco de tempo ao tempo, um pouco de parcimônia, não sei, eu acho que as coisas poderiam ser diferentes, porque talvez existissem uma parte maior para os palestinos atualmente e uma outra parte para os israelenses. Porque nessa guerra, aquilo que tu me fez ver da agressividade árabe, né, aumentou o Estado de Israel. Aumentou o Estado de Israel, muito. Quer dizer, o que subentende-se assim, que cada agressão por parte dos árabes, o Estado de Israel cresce. Uhum. Eu estou errado em ter essa análise? Não, acho que está bem correto. Ao menos até agora foi o que aconteceu. E eu considero o seguinte, agora nós vamos entrar num ponto interessante. Mas é uma consideração minha, eu me responsabilizo por ela, não tem problema nenhum. Essa guerra já acabou. Essa guerra acabou em 1967, quando definitivamente a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e outras áreas de terra adjacentes ali foram apossadas por Israel, por causa dos recursos hídricos. Então, Israel atualmente está numa posição muito cômoda, amplamente favorável, e não só está dando as cartas, como é quase que a dona do baralho, o dono do baralho. Porque inclusive nos países árabes não tem surgido nenhuma liderança que possa unificá-los. E para os palestinos que estão na faixa de Gaza, que muitos dizem que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Poxa, se é uma prisão, alguém hoje está fazendo de prisioneiro. Qual é a guerra? Então, eu acho que acabou em 67, só que há resquícios dela de tempos em tempos, há fragmentos que acontecem. Há explosões de ódio, de rancor, de angústia, de desespero, que geram situações calamitosas e fatais. Mas a guerra em si, eu acho que Israel vai ficar por lá por muitos séculos. Não tenho dúvida disso. Por muitos séculos. E
se os palestinos quisessem ter alguma chance de retomar, de negociar com Israel para conseguir algum pedaço maior de terra, alguma coisa assim, eles tinham que ter um apoio mais maciço e incisivo, em primeiríssimo lugar, dos países árabes, dos vizinhos. E isso não está se vendo. Eles estão se eximindo muito, eles estão se omitindo muito. E quando eles falam a respeito, me parece que são mais falácias do que argumentos contundentemente práticos, razoáveis. E o outro ponto dessa questão seria que eles teriam que contar com o apoio da ONU. Além da ajuda dos países árabes ser mais incisiva e consistente para com os palestinos, na mesa de negociações, obviamente, eles teriam que ter o apoio da ONU, mas não da ONU em si, porque a ONU, ela simplesmente dá conselhos, pode ver, conselho disso, conselho daquilo, você cumpre se você quiser. Você pode entrar num tratado da ONU e pode sair do tratado um ano depois. Você tem que, com 12 meses de antecedência, comunicar que vai sair daquele tratado, porque você tem a soberania nacional. Agora existe algo na ONU que é muito forte, que é o CS, que é o Conselho de Segurança. E ali os árabes não têm tido a eficiência, a competência de ter uma penetração maior. Uma força diplomática, uma força diplomática maior. Não tem tido. E eu também penso que a guerra terminou em 67, porque, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, como a densidade na faixa de Gaza é muito grande, é em torno de quase já 5.100 pessoas por quilômetro quadrado, com 1.806.379 pessoas de população, eles estão enfrentando sérios problemas hídricos lá. E essa agência das Nações Unidas decretou que daqui a 5 anos a vida na faixa de Gaza vai se tornar inabitável, uma região inabitável, porque não vai haver água nem para as necessidades básicas das pessoas. Daqui a 5 anos apenas, em 2020. Então, ou algo é feito imediatamente, que não vem sendo feito, ou aquela população vai ter que migrar para algum lugar. Ou, em terceiro ponto, aí sim pode haver uma guerra novamente. Luciano, e tu acha que esses conflitos existentes assim, entre israelenses e palestinos vai ter uma solução algum dia? Tu acha que existe algum mecanismo? Porque a gente vê muito assim na história, né? Que geralmente o equalizador da paz entre o Israel e Palestina sempre foi o Egito. A Sim. Nossa Haddad, assim foi, os premieres, sempre conseguiram isso com os americanos de pano de fundo, né? Ou seja, quando existe um querer americano, junto com o egípcio é feito, fica tudo mais fácil. E a gente vê hoje que a política de Obama frente a isso aí é totalmente, ele não tem uma política para isso, né? Até a própria Hillary Clinton, que está concorrendo, já disse isso aí, que não existe uma política de paz no Oriente Médio para os americanos. Agora, dentro do nosso modo de ver aqui dos nossos pagos do Alto Taquari, tu consegue deslumbrar uma solução para o Oriente Médio? Tu consegue ver algum mecanismo que de repente possa se ajudar numa paz nesses dois povos? Porque são dois povos que, na verdade, tanto um quanto o outro, são extremamente sofridos. Se for pegar assim, termos de sofrimento, os dois são dois povos sofridos. Exatamente. Né? Um saiu de uma agregação que sempre foi discriminada, que é o povo judeu, e conseguiu fazer um Estado forte hoje, que é uma das grandes potências, que é justo o Estado. E, por outro lado, nós temos um Estado palestino, que também tem grande sofrimento, que também, por certo modo, deve ter um Estado dele, né?
Eu justamente quando convido as pessoas assim, eu gosto de saber assim, qual é a tua visão? Qual é o mecanismo que pode dar que esses países possam daqui a pouco entrar numa harmonia? O que tu vê mais ou menos de solução aos teus olhos? Poucas soluções. Em Israel tem 1.600.000 muçulmanos vivendo. Só que em Gaza há uma animosidade muito grande. A animosidade, se você procurar no dicionário, tem a ver com malquerença. E de 1947, 48 para cá, se passaram quase 70 anos. Então, daquela época, poucos restam ainda vivos. Só os que eram muito jovens. E talvez nem entendiam direito o que estava acontecendo. E todos os demais nascidos, tanto na Palestina, na faixa de Gaza, a Palestina seria toda a área geográfica, quanto em Israel, nasceram após esse período. Mais de 80% da população, seguramente. Então eles nasceram dentro desse estado de coisas, de malquerença, entendeu? De ódio, de frustração. Ódio, frustração. Acho que seria isso aí um elemento que perpétuo, moto perpétuo quase. É um moto perpétuo. Então fica muito difícil, porque quando passam-se 2, 3, 4, 5 anos e as coisas se resolvem, tudo bem. Agora, quando passam 60, 70, 80, 90 anos... E não se resolve? E não se resolvem de jeito nenhum, aí é muito difícil. E a comunidade mundial, ela também tem deixado esse ponto, sobre esse aspecto, tem sido um pouco omissa, porque, veja só, na Crimeia e na Ucrânia. A Rússia anexou a Crimeia, fez um referendo, quase a maioria é russa lá, são de russos, e o referendo saiu a favor da anexação à Rússia. Bom, se falava inclusive em guerra mundial, em terceira guerra mundial, em ogivas nucleares explodindo, se isso acontecesse. Não explodiu nada. Nada. Ao contrário, infelizmente, mataram várias pessoas inocentes, que foi na questão do avião lá, que foi, transpassou os caras. Passou lá por cima, lá e... Mas enfim, eu só tô... Bom, mas diretamente assim aconteceu muito pouco. E até hoje se trata com muita parcimônia, com tempo, com carinho, com dedicação, para que a Rússia não tente anexar a Ucrânia, né? Para que não tente, porque se tentar eles não vão saber nem o que fazer. Então, são situações diferentes. Dá-se tempo ao tempo, deixa-se as melancias ajeitarem-se e vamos ver o que vamos conseguir. Vamos negociar, a diplomacia está aí para isso. Agora, em Israel, com os palestinos não. Israel criou o Estado, declarou o Estado estabelecido em 14 de maio de 48 e no dia seguinte os árabes invadiram. No dia seguinte. É como se a Rússia tivesse anexado a Crimeia e no dia seguinte os Estados Unidos tivessem invadido a Ucrânia e a Crimeia. Né? Guerra total. Tu acha que aí foram os árabes que se precipitaram? Estrategicamente, tu acha que foi ali que começou... Não sou eu, mas como muitos historiadores, acho que ali eles acabaram se precipitando. Eles deveriam esperar alguns anos a mais e eles teriam, creio que, um apoio maior da diplomacia mundial nas suas requisições, né? Mas com aquele ataque instantâneo assim, aí ficou difícil. Tal qual o ataque no Yom Kippur, né? No dia do Yom Kippur, em 67, né?
que era feriado em Israel. Mas a própria, acho que, não sei se eu incorporo, mas a própria guerra de 6 dias, né, em que todos os árabes se uniram e foram enfrentar o israelense. Bom, a vitória era, se fôssemos hoje voltar um tempo atrás, todo mundo imaginar que a vitória seria dos árabes. Sim. E o que aconteceu? Os judeus souberam se defender, até pelo líder Moshe Dayan, maravilhosamente bem. Ou seja, tu não pode brincar com o povo que já veio sofrido lá do tempo do nazismo e a dispersão, tu não pode brincar com esse tipo de povo. E eu te digo isso, e eu acho que os palestinos, eles têm boas bases de negociação. São excelentes negociadores, só que eu acho que não alçaram um sucesso político para isso. Né? Hoje tu vê... E eu não consigo entender esse ponto também. Eu vejo nos árabes assim grandes comerciantes, mercadores, e eu não, as lideranças daquela época, eu acho que elas acharam que ia ser muito fácil. Muito fácil destruir Israel. Eu acho que hoje, no meu entendimento, existem 2 princípios erráticos nisso aí. Primeiro, eu acho que tanto o Ocidente e o Oriente deixou abandonada aquela situação. Sim. E que vence quem tem maior poderio econômico, Israel. Sim. Né? Daí nós deixamos os palestinos que, por sinal, não estão parados no seu plano tecnológico de combate. Hoje tu vê que os palestinos já mandam mísseis para o Estado de Israel, que nunca se imaginava isso. Ou seja, já não são mais pessoas que tu tem que dizer inofensivos, são pessoas que têm só autodefesa e até o ataque. Sim, e me parece que tanto Israel quanto o Palestina não querem ver esse lado, né? Que ambos vão ser feridos. É óbvio que Israel tem hoje todo o poder econômico, todo o poderio militar para dominar aquela situação num tapa. Só que eu acho que Israel não quer também isso. Ele quer ver que pode avançar com a popularidade do Ocidente. E o que acontece, por outro lado, os palestinos entram para um contexto de publicidade ocidental, mas não conseguem dar o fechamento. Então, mesmo as tomadas abertas entre ambos, eles não conseguem se encaixar. Não conseguem. Mas Israel conta com uma outra coisa também. Ela conta com esse problema hídrico. Ela precisa de água para ter o Estado de Israel. Não, a faixa de Gaza precisa de água para subsistir. Daqui a 4, 5 anos vai se tornar irreversível. Olha só, doutor Merria. Aqui na nossa região, quando falta água, não falta água. Aí o cara vai dizer assim, bom, agora... Não falta água. O que falta, o que acontece é um problema na bomba, é um problema na adutora... É uma estiagem que vem por um tempo. É uma pequena estiagem, mas falta de água. Não, tal bairro não vai ter água, porque a tubulação vai ser mudada, tal bairro. Quando esse bairro fica 3, 4 dias sem água, já começa a se ouvir horrores. A população começa a reclamar e a bradar a plenos pulmões. Agora, uma região com 2 milhões de habitantes quase, está previsto o colapso, não apenas a falta, o colapso em 2020, que são daqui a 5 anos e 4 meses, o colapso. E aí o que vai se suceder com todo aquele povo? Essa é a minha preocupação. E tu sabe que eu trouxe as mentes pensantes e Lajado justamente porque eu não consigo... Luciano, eu não consigo analisar esse conflito hoje sozinho. Não, é difícil. Por isso, e tu disse uma coisa, tu resolução. Falou uma coisa chave, tipo de um vulcão que daqui a pouco também pode estar tudo fechado e mata um palestino lá dentro, mata o Celeste e vai tudo para o espaço. A isso eu me referi anteriormente. Digo que quando isso acontecer, do colapso da água acontecer, que está previsto para daqui a no máximo 5 anos e meio, o início dele, bom, aí sim a coisa pode ficar com a animosidade daquela região, aí podemos ver o que não queremos. É isso que eu não queria chegar a esse ponto, mas é verdade. Luciano, foi uma satisfação tu estar aqui comigo. Eu vou te convidar mais vezes, né? Eu agradeço. Umas mentes brilhantes, Lajado. E foi boa a tua colaboração no sentido de ver assim que até muito irreal, quando tu disse que
tu não vê solução no conflito, mas nós temos que ver isso. Infelizmente o mundo é muito cruel. A solução seria os países árabes trabalharem com mais força sobre isso, em conjunto com o Conselho de Segurança da ONU, né? Aí, enquanto não se fizer isso... essa seria a solução. Tu vê como é delicada a situação. Vocês viram como é interessante ter um jovem empresário com uma mente tão acurada que fale do conflito do Oriente Médio e que trouxe para nós grandes lições do que vem a ser o Estado de Israel com a nossa visão. Então, até o nosso próximo programa, não esquecendo, se você quiser fazer uma viagem de negócio rápida, Caminhos, agência de turismo ali perto do Colégio Alberto Torres. Até mais.